Bom dia! Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Contemporânea 990 AM. Essa que é a melhor rádio da AM do Rio de Janeiro. Não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil, quiçá aí até de outros países. Eu estou sempre lembrando aqui, nós temos ouvintes da nossa programação e da Rádio Contemporânea em outros países também. E lembrando você que nos prestigia com a sua audiência, que o programa Livremente ele tem uma missão. E a missão desse programa, todas as quartas-feiras, é trazer para você, ouvinte, temas e assuntos que levam você a ter um esclarecimento a respeito da sua saúde mental. Esse programa tem o propósito de trazer para você uma percepção dos processos terapêuticos que você pode utilizar para melhorar e para ter uma saúde mental, emocional equilibrada e de qualidade. Essa conscientização de todas as quartas-feiras que nós trazemos aqui é para que você venha a dar importância à sua mente, à sua qualidade de vida e também a tratar questões emocionais. A gente, todos nós, somos levados a um aprendizado em que nós cuidamos de tantas coisas, cuidamos do nosso corpo, cuidamos da nossa vida financeira, porém, não nos é ensinado a cuidar das nossas emoções. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, uma pessoa muito qualificada, faz parte aí do time de primeira, dos convidados que participam aqui do programa Livremente comigo, doutora Rose Cabral. Hoje eu convidei para estar conosco o doutor Ezequiel Rodrigues Lima. Gente, ele é psicanalista clínico, neuroanalista, e aí a gente vai entender legal hoje o que é isso. Ele é doutor honoris causa em teologia, mestre institucional em sexualidade humana, graduado em ciências jurídicas e filosofia, especializado em psicologia jurídica e fundador da Sociedade Brasileira Psicanalítica Transcultural. Também professor de psicanálise. É uma honra muito grande ter o senhor conosco, doutor Ezequiel. Muito obrigado, doutora Rose Cabral, pelo privilégio e a oportunidade de poder participar deste programa que tem assim um alcance muito largo em diversas comunidades, né, dentro do Brasil e fora. E assim é um privilégio para mim e também uma oportunidade para prestar alguns esclarecimentos dentro de um tema que é tão contemporâneo, algo assim muito importante. Muito obrigado por essa oportunidade e ao ouvinte que está ao alcance da nossa voz, eu aproveito para desejar a vocês muito sucesso aí na atividade do cultivo e tratamento das questões mais subjetivas da nossa vida emocional. Esse programa eu sempre ouço livremente e eu estava assim ansioso para poder participar. Por isso, a minha alegria, a minha satisfação em poder participar desse momento. Obrigado, doutora Rose, e obrigado a todos que estão aí nos ouvindo. Obrigada, doutor Ezequiel. Gente, eu já tive a oportunidade de estar participando de uma mesa debatedora com o doutor Ezequiel no debate contemporâneo do jornalista Davi Antunes, que também é um programa campeão de audiência aqui dessa rádio. Se você nunca escutou, escute. É sempre às quintas-feiras, meio-dia, programa Debate Contemporâneo. Bom, mas vamos às vias de fato, porque hoje nós vamos falar de neuroanálise e, como eu já apresentei Ezequiel, ele é um neuroanalista. Bom, nós sabemos que o processo de análise,
né, ele foi desenvolvido por Freud como um método de cura das neuroses. Então, pelo processo de análise, através da fala, em uma relação entre o analisando, e analisando é o sujeito que se submete à análise, e o psicanalista, busca-se a origem dos problemas de ordem psíquica. Bom, doutor Ezequiel, e a neuroanálise, o que é? Bom, essa é uma boa oportunidade para a gente poder esclarecer. Um neuropsicanalista, ele continua sendo um psicanalista. Ele não perde de forma alguma o escopo, a base, a fundamentação da psicanálise clássica que vem de Sigmund Freud. Permanecem esses elementos, inclusive esses conceitos, sobretudo os conceitos filosóficos, que dão toda a estrutura à ciência da psicanálise. Mas sempre houve uma dicotomia entre aspectos biológicos e psicodinâmicos. Sempre a ciência manteve uma divisão. De um lado, aqueles que são voltados para as questões mais biológicas, inclusive com o avanço da ciência da psiquiatria, com a medicação, a indústria farmacêutica, a medicalização. Então, houve um movimento todo para o lado biológico. Por outro lado, um grupo voltado para o psicodinamismo, apenas para as questões subjetivas, para as questões que estão ligadas às mais intrapessoais e também da metapsíquica de Freud, e abandonando os conceitos. Mas lá no início, Sigmund Freud, ele estabeleceu o seguinte conceito de neurose. A neurose, na verdade, é um movimento neurológico. Por isso é neurose, movimento do sistema nervoso, neuronal. Só que ele veio com o tempo a ser considerado um aspecto totalmente subjetivo. Então, nós temos uma psicanálise que é uma senhora centenária, que já provou para o que veio, já disse o que tinha que fazer e tem feito muito, e houve uma grande contribuição para a sociedade, não só a sociedade científica, mas a sociedade de um modo geral, através do tratamento, através da ajuda que a psicanálise pode oferecer. Mas, por outro lado, essa ciência, que é uma senhora já centenária, ela passou por um upgrade, ela teve um novo revestimento a partir dos conceitos da neurociência, não abandonando seus fundamentos, mas elucidando, amplificando, ancorando alguns aspectos que eram um pouco mais teóricos dentro de um sistema mais laboratorial, com resultados mais estatísticos, com demonstrações mais visíveis ao olho da ciência. Aí nós temos uma neuropsicanálise, que é uma jovem de seus aproximadamente 19 anos de idade, que ainda está tabulando, ainda está postulando a se colocar dentro do campo científico e também do campo clínico para ajudar a tirar essa dicotomia, fazer assim uma junção, ligar os aspectos biológicos com os aspectos psicodinâmicos. Perfeito. A psicanálise, ela foi para, como nós estamos aqui falando para leigos, a psicanálise, queridos ouvintes, foi um método, né, desenvolvido por Freud, Sigmund Freud, que era um médico neurologista. E
esse método que ele desenvolveu é para investigação da mente humana e dos seus processos, é o que o doutor Ezequiel explicou. Esses processos de uma forma subjetiva, que eleva a mente para além das relações biológicas e fisiológicas. E pelo que o doutor Ezequiel compartilhou conosco, isso seria um resgate, então, dessas outras relações, que pela psicanálise fica num campo subjetivo. Então, para tanto, a psicanálise ela toma como objeto dos processos mentais as emoções, os sentimentos, os impulsos, os pensamentos que determinam, né, os indivíduos. Mas isso tudo no campo subjetivo, levando para o inconsciente. E aí eu quero complementar essa pergunta. Dentro da neuroanálise, no processo de análise, doutor Ezequiel, a gente fica num campo em que leva o indivíduo àquela pesquisa do inconsciente. Então, pelo processo de análise, através da fala, através da associação livre, dos processos que a psicanálise nos instrui e que Freud nos ensinou, através desses processos você vai acessando e a pessoa vai tendo insight lá do seu subconsciente. Como seria esse processo, então, na neuroanálise? Associado a esses outros fatores que são trazidos agora como ciência, associados a esse processo mais antigo. A nossa atenção ela vai para o emprego de alguns aspectos psicanalíticos já bem conhecidos. Quem estudou a psicanálise, quem está sendo submetido à psicanálise, quem convive com ela, tem um conhecimento teórico ou prático, sabe que existem alguns elementos, entre eles a repressão, introjeção, mecanismos de defesa como a negação. E aí surge um aspecto que a psicanálise hoje tem que pensar, porque a ciência avançou. E nós temos uma situação, a nosognosia, que é um mecanismo de defesa que não foi mencionado por Freud, onde a pessoa, por exemplo, ela nega determinada doença. Ela pode ter também um esquecimento de um lado, e é um efeito que se pode observar numa síndrome neurológica. E essa síndrome neurológica, quando essa pessoa está dentro de um set terapêutico da psicanálise, e ela passa a ter a percepção. Por exemplo, alguma pessoa pode ter a falta de percepção do seu braço esquerdo. E ela não consegue perceber. É como se não existisse aquele braço. Porque é uma questão neurológica. Mas dentro de uma sessão psicanalítica, ele pode ter, por exemplo, uma percepção de que aquele braço não é dele, mas é do terapeuta. Mesmo que, por incrível que pareça, ele possa perceber que o terapeuta tem 3 braços, mas ele não admite, não percebe de uma forma consciente de que aquele braço não é dele, mas na inconsciência, que é justamente o inconsciente do indivíduo, ali está uma motivação, uma causa que faz justamente ele excluir esse membro do seu corpo. Por essa razão, quando há uma consciência dentro de uma sessão psicanalítica, percebe-se que não é só uma situação neurológica, onde a ciência dizia, não, isso é uma questão neurológica. Mas agora não é apenas neurológica, ela é psicanalítica também. Então, não se restringe apenas ao objeto neuronal, mas também cognitivo. O que levou essa pessoa a ter, aí a pergunta, essa lesão neurológica? E até o próprio inconsciente do indivíduo pode promover uma doença psicossomática.
uma doença neurológica e uma doença que tem toda a síndrome, toda a raiz que está ali constituída dentro dos aspectos que a neurologia trata clínica e cirurgicamente, mas cuja sua fonte é um elemento, uma propulsão inconsciente daquela doença. Então, a síndrome do hemisfério direito, tem uma sigla SHD, ela permite que o indivíduo ele tenha o seu lado esquerdo todo esquecido. E quando chega dentro, ele é tratado por médicos com psicofármacos e todo o processo psiquiátrico para os distúrbios dele, neurológico e médico. Quando chega dentro de um consultório psicanalítico, percebe-se que tem distúrbios mentais ali que estão ligados também ao inconsciente do indivíduo, onde houve uma ordem, um start determinando que aquilo ali acontecesse. Em que fase? Numa fase muito lá da infância, uma fase já na adolescência ou numa fase adulta? Quando foi que isso se estabeleceu? Então, para entender isso, essa história patológica desse indivíduo, o neuroanalista tem uma visão bem elaborada que vai trazer a consciência e ajudar o indivíduo a ter consciência da sua doença, porque toda doença, ela, quando tem esse esquecimento de um lado, de um membro, de uma parte do corpo, o indivíduo pode até ter a consciência da doença, mas não tem consciência do objeto da sua doença, que é mais profundo, que é só por um processo psicanalítico. Ok. Quando o senhor diz assim, doença neurológica, o senhor está se referindo aos psicóticos ou às pessoas que têm problemas psiquiátricos? As pessoas que têm problemas psiquiátricos, elas podem se tratar ou somente isso aí fica no nível de outros transtornos, além desse, como o déficit de atenção, o TDAH ou a dislexia? Como é que é isso, doutor? Justamente para tentar avançar com a psicanálise, para juntar os aspectos biológicos e psicodinâmicos, é que há relação entre o cérebro e as funções psicológicas que modificam todo o funcionamento mental do indivíduo e que anteriormente, ou pelo menos naturalmente, deveriam ser saudáveis. Então, para a neuropsicanálise ou para no caso, psicanálise e a neurologia junto, vamos assim dizer que transforma-se em neuroanálise, ela não entende que esse indivíduo ele não é dispensado de uma análise. Porque se ele for visto de um modo tão pragmático, psicanalítico, vamos dizer assim, olha, esse problema não é meu, eu caminho ele então para um neurologista, eu caminho ele para um psiquiatra e pronto, acabou o meu trabalho. Para um neuroanalista, não, ele diz assim, eu preciso da clínica neurológica, eu preciso da clínica psiquiátrica, mas eu não abro mão daquele objeto que me é colocado nas mãos para estudar, que é o inconsciente desse indivíduo. Então, o inconsciente desse indivíduo, eu não posso dispensar ele e entregar na mão de um profissional que não vai tratar o inconsciente. Por isso que ele não abre mão. Então, ele vai fazer uma análise, obviamente. Se ele encontrar, através de uma análise, que existem lesões cerebrais, tumores, acidentes vasculares, isquemias, qualquer coisa, ele terá que ter um tratamento para isso. Mas a qualidade de vida, ou até mesmo o resgate dessas lesões, ou seja, da cura
ajudar no processo de cura que o médico está fazendo, a neuroanálise ela avança e ela possibilita, através da motivação, do inconsciente desse indivíduo, onde essa visão integrada de abordagens, até mesmo pedagógicas, até mesmo neurológicas ou psicanalíticas, podem ser vistas numa clínica de neuroanálise. Interessante. Deixa eu só esclarecer, porque o ouvinte, que é um leigo, está aí escutando, é o seguinte, ouvinte, a psicanálise e o processo de análise foi desenvolvido por Freud e até então, nesse processo se trata muito bem as neuroses ou os neuróticos, que é aquele estágio que, se não tratar, pode virar uma psicose, ou seja, pode entrar em um processo de surto. A pessoa surta e depois que a pessoa surta, pronto. Aí vai ter que ir para o psiquiatra, vai ter que uma lesão, né, no cérebro, ele tem que ser encaminhado para uma psiquiatria, ele tem que ser tratado. Então, o que o doutor Ezequiel está citando é o seguinte, que no set analítico, com o psicanalista, muitas vezes, quando se percebe que aquele paciente ele tem um quadro psiquiátrico, ele tem que ser encaminhado para a psiquiatria, ele entra na parte medicamentosa e, muitas vezes, o processo de análise para esse indivíduo, que é um psicótico, muitas vezes fica paralisado. Muitas vezes fica interrompido. Esse paciente ele não volta ao processo de análise, porque ele considera também que o problema dele é remédio e que ele tem que tomar remédio. E aí se trata o que é neurológico e não se trata o inconsciente. Então, pela neuroanálise, você tem, então, a possibilidade de poder dar continuidade no set analítico desse psicótico. Então, ele continua o seu tratamento tratando não só as questões neurológicas, mas também as questões do inconsciente, que é justamente buscando as respostas. A cura, segundo Freud falava, a cura vem pela fala. E as respostas de tudo, todas as nossas demandas, todas as nossas neuroses e tudo aquilo que para nós é difícil ou se tornou de uma forma limitante e que se tornou para nós travas na nossa vida, as respostas estão sempre dentro de nós. É isso? Consegui explicar, doutor Ezequiel? Sim, perfeito, doutora. Sua contribuição é excelente. Eu acredito que você seja até neuropsicanalista, né? Talvez não tenha passado uma formação, mas tem um bom conhecimento na área. E eu só queria acrescentar que a neuropsicanálise ela se apoia numa produção acadêmica da neurociência cognitiva, ou seja, através do conhecimento. Observa só, a gente vai reunir dados objetivos. Quando a gente pega e estuda numa formação psicanalítica inicial, bem clássica, a gente vamos estudar neurose e quando chega a psicose já não é mais parte do tratamento que eu possa dar. Só que, mesmo esse indivíduo psicótico, por exemplo, um esquizofrênico que tem todo o discurso fragmentado, que não diz coisa com coisa, aí, por que esse discurso está fragmentado? Ainda há uma resposta psicanalítica a ser dada a esse indivíduo. Por que ele está fugindo da realidade? Por que ele saiu da neurose para uma psicose? Também é um processo analítico mais avançado, obviamente difícil, mas é possível, pelo menos a gente buscar uma cognição maior do que é esse indivíduo. Que loucura é essa? Que indivíduo é esse que surtou? Por que surtou? Para que surtou? Qual é a vantagem biológica, psicodinâmica desse surto? Tem uma resposta também.
Não basta apenas medicalizar esse indivíduo ou então interná-lo. Hoje, com o avanço da ciência da psiquiatria, não se tem mais aqueles sanatórios onde colocavam as pessoas, elas ficavam ali presas, afastadas, alijadas da sociedade. Mas ainda existe um certo alijamento. Quando se dá uma medicação, uma cadeia medicamentosa e diz assim, indivíduo, o senhor não tem cura. Vamos apenas controlar a sua doença. A sua doença vai ser controlada. Mas espera aí, esse indivíduo é capaz de se resgatar? Ah, a ciência vai dizer assim, não tem resgate. Mas espera aí, vamos dizer, o que é ciência? Ciência, hoje nós temos um conceito de ciência que as pessoas dizem, mas isso é científico, isso não é científico. Mas todos nós que estudamos em qualquer área do conhecimento e do saber humano, a gente sabe que toda ciência começa com uma dúvida. Quando há uma dúvida, aquela hipótese no nosso projeto de pesquisa acadêmico, ou na nossa dúvida, mesmo como um pesquisador, no momento que a gente tem essa dúvida não tem uma resposta final. Mas é essa dúvida que dá início, dá o start para toda uma pesquisa, para todo descobrimento científico. Então, eu não posso simplesmente dizer assim, olha, eu só aceito o que é científico, o que já está comprovado. Na minha concepção, humilde concepção, a gente faz ciência quando a gente tem dúvida. Quando a gente tem uma dúvida e não tem uma resposta, a gente já está fazendo ciência. Então, através desse processo da neurociência cognitiva, reunindo dados objetivos que a ciência já deu e dados também de testes neuropsicológicos, exames de neuroimagens, imagem funcional do cérebro, associado aos diversos procedimentos psicanalíticos, é possível aprofundar uma análise desse indivíduo e ele se resgatar, porque o ser humano é surpreendente, apaixonante e apaixonáveis. É possível, sim, ainda avançar numa pesquisa. Aí vai a associação da neurociência com a psicanálise. Nem só para ser uma parte biológica, nem pegar esse indivíduo e fragmentar ele em psicodinâmico, mas ele é neurobiológico psicodinâmico. Maravilha! Eu não sei você, querido ouvinte, mas eu estou me deliciando aqui ouvindo o doutor Ezequiel falar. Eu falo que passa rapidinho, falo para os convidados, eles não acreditam. Olha, nós já vamos para um intervalinho aí, encerramos aqui o nosso primeiro bloco e vou pedir aí para o doutor Ezequiel já ir preparando para poder, no segundo bloco, explicar para a gente casos em que se usa a neuroanálise e as psicoses, exemplos aí de psicoses que são muito eficazes. Quero saber tudo. Aguenta aí, a gente volta já já. Olá, estamos de volta. Programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E hoje, querido, nós estamos no programa falando de neuroanálise com o psicanalista clínico, também neuroanalista, professor de psicanálise, fundador da Sociedade Brasileira Psicanalítica Transcultural, doutor Ezequiel Rodrigues Lima. E aí, no primeiro bloco, ele discorreu, deu uma aula para a gente, porque para mim hoje esse programa está sendo uma aula. E, com certeza, depois desse programa, não só eu que sou psicanalista, mas eu tenho certeza que vários colegas que acompanham esse trabalho, que acompanham aí o programa Livremente, vão ficar interessados em poder aprender um pouquinho mais a respeito da neuroanálise. Aí, no primeiro bloco, nós concluímos o seguinte: a psicanálise e o processo de análise, ela fica no tratamento
do inconsciente na subjetividade do inconsciente humano. E a neuroanálise, ela é acrescida da ciência e dos conceitos neurológicos, trazendo a possibilidade de um paciente que tem psicose, ou seja, tem um transtorno psiquiátrico, trazer a esse indivíduo a possibilidade dele, além do tratamento psiquiátrico, além do tratamento medicamentoso, também a continuidade no processo aí de análise. E ele citou aí no primeiro bloco, que eu achei muito interessante, doutor Ezequiel, porque o senhor falou da esquizofrenia, e eu já fiz um programa aqui falando de esquizofrenia e trouxe isso aqui a público. O meu pai era esquizofrênico. E eu me lembro, né? Eu era pequena ainda, quase adolescente, quando, caramba, entendemos que ele não era um gênio forte, ou não era... A gente foi entender e foi descobrir que ele tinha realmente um transtorno psiquiátrico. E isso, claro, gerou vários problemas, né, em questão de família. E isso ficou muito interessante para mim o que o senhor falou. No caso do esquizofrênico, como na neuroanálise, na aplicação no tratamento de um esquizofrênico, como ela pode ser aplicada e, efetivamente, quais são os resultados? Bom, existem alguns elementos que a gente precisa observar. Por exemplo, antes de abordar um aspecto de esquizofrenia, existem outros elementos que vão levando esse indivíduo a chegar ao momento em que ele vai se fragmentar, onde essa fragmentação é a última busca de tentar se reorganizar enquanto sujeito, enquanto ser. É um mecanismo de defesa mais alto que tem justamente essa loucura. É o momento que o sujeito tenta, em último caso, tentar manter íntegra a sua personalidade. Mas existem elementos anteriores. Vou dar um exemplo que é muito, muito comum dentro da nossa sociedade: a depressão. O indivíduo tem uma depressão. Ele está numa situação em que ele já não tem mais a alegria de viver, o seu estado de humor está totalmente negativo, ele não consegue mais fazer as coisas da sua habitualidade, nada lhe dá satisfação, ele começa a perder o seu amor próprio e o amor pelo próximo, ele começa a perder as cores da vida e está se perdendo. Então ele vai e procura um psicanalista, e o psicanalista vai e começa a atender ele e diz assim: olha, você precisa de um tratamento também psiquiátrico. Encaminha ele para um psiquiatra para dar o suporte medicamentoso necessário. Aí o psiquiatra passa para ele um antidepressivo que justamente interrompe aquela fase do sono não REM, um efeito farmacológico. Ora, se o indivíduo tem um mecanismo de defesa e o sonho é uma forma de compensação, é uma forma neurológica e também subjetiva de compensar esse indivíduo, se ele toma uma medicação que suprime a fase não REM do seu sono, consequentemente ele não vai sonhar. E se ele não sonha, o que eu estou fazendo? Eu estou promovendo um recrudescimento da doença desse indivíduo. E ele que tinha uma depressão, ele se cura da depressão. Mas, em compensação, depois ela pode voltar muito mais poderosa, com muito mais força e de uma forma mais agressiva. Por quê? Esse indivíduo, quando tomou um antidepressivo, parou de sonhar. Por um bloqueio medicamentoso,
do sistema neurológico que suprimiu a fase não REM, ou seja, aquela fase em que os olhos tremulam, dão um tremor, e ele tem a possibilidade, então, de sonhar. Como isso não acontece, os sonhos que são compensatórios, eles deixam de existir e esse indivíduo sai da depressão, mas ele vai ter um agravamento posterior, ele vai ter complicações futuras porque não foi resolvido. Então, o neuroanalista, ele vai dialogar com o médico, como foi o caso de que eu sugeri ao médico que mudasse a medicação para que o meu paciente pudesse sonhar. Porque não apenas Freud, mas também Jung, ele dá muita importância ao sonho, porque o sonho ele tem uma compensação biológica. Ou seja, o indivíduo que não sonha, ele tem uma tendência a surtar. Porque, como alguém já disse, que o delírio que o esquizofrênico tem é sonhar de olhos abertos. Então, se ele não sonha dormindo, ele sonha acordado. Então, estou fazendo com que esse indivíduo venha sonhar acordado. Aí, eu estou promovendo uma pressão, eu estou promovendo um impulso para que esse indivíduo ele tenha contato com o seu lado mais difícil, que é o seu mecanismo de defesa, de integridade, de autointegridade. Então, eu peço ao médico que troque a medicação, que me facilite, me possibilite esse indivíduo não ter a interrupção dos seus sonhos. Quando Jung fala do sonho, o sonho ele pode ser um sonho não só compensatório orgânico, né, que a gente chama de sonho residual de Freud, e quando Jung começa a falar do sonho latente, que está justamente falando daquilo que acontece no inconsciente, ele tem um elemento um pouco mais expressivo do que Freud, ele avança mais. Aí é até a razão deles discutirem a respeito do assunto. Que o sonho ele pode ser luminoso, ou seja, pode vir uma ideia, um projeto, ele pode ver uma coisa e ele pode descobrir até um invento no sonho. Não veio dele, ele é iluminado para isso. O sonho ele pode ser um sonho pedagógico, ou seja, através dos elementos simbólicos, apontam para ele, através de uma história, até como ele deve se comportar, ou então aprender a ensinar uma lição para ele. Através de um sonho, ele pode ter, inclusive, uma projeção do seu futuro, que é um sonho profético. E aí, por diante, não estamos falando aqui do sonho no momento, esse indivíduo precisa de sonhar. E quando ele vai a uma clínica e o psiquiatra tão de boa vontade e vai ajudar esse indivíduo a sair da depressão, dá um medicamento que suprime a fase não REM do sono, está colocando esse indivíduo num perigo a posteriori. Então o analista pede, dialoga para trocar medicação e, olha, o diálogo tem sido muito bom com os psiquiatras, eles atendem e tem medicação antidepressiva que não suprime a parte não REM, a farmacologia hoje está muito mais moderna, e esse indivíduo ele volta a sonhar e a gente continua fazendo, então, análise desse indivíduo dentro de um processo psicanalítico, mas a gente fez uma interferência, não no trabalho do médico, mas fez uma interferência técnica em dialogar, porque justamente isso que acontece com a neurociência. Ela é inter e multidisciplinar. Ela conversa, dialoga com os diversos campos dos saberes e das ciências já consolidados para encontrar uma resultante que seja favorável ao paciente que está passando por um processo analítico. Perfeito. Só aí trazendo aí mais um... Vou só abrir um parênteses aí, porque os nossos ouvintes são pessoas leigas, né? E o nosso objetivo aqui nesse programa é trazer
essas explicações, trazer esse entendimento e estimular pessoas a se tratarem. E a fala do doutor Ezequiel aí, hoje, ela está muito importante para nós. Por quê? Porque, infelizmente, muita gente considera que, se o caso dela é psiquiátrico, ela não vai para um processo de análise. Ela não precisa fazer análise. É algo que acompanha. Eu, pelo menos, observo isso, doutor Ezequiel, que a pessoa, ela tem, não, meu problema é tarja preta. Aquele problema ali é tarja preta, é só com medicação, é só com sossega-leão. E a gente vem acompanhando, nós que trabalhamos com saúde mental, a gente sabe que, graças a Deus, está saindo, e o senhor está citando aí muito bem, a sua parceria com psiquiatras e a resposta também dos profissionais, dos médicos psiquiatras, em respeito ao parecer do analista, um respeito ao tratamento que é feito através da análise. E isso é uma coisa muito importante. E quando o doutor Ezequiel falou aí do sonho, dentro do processo analítico, querido ouvinte, os sonhos, eles também são interpretados. Porque os sonhos, eles vão trazer respostas lá do teu inconsciente, que vai vir para um processo de tradução, que o analista é como se fosse um tradutor. Quando você entra num processo de análise, o analista, ele vai traduzir a tua fala, ele vai buscar o entendimento, ele vai entender nas entrelinhas da tua fala a tradução daquilo que está acontecendo. Doutor Ezequiel, nós já estamos aí na reta final, gente. Eu falo que passa bem rápido. Como é, então? Aí isso me interessa também. E os meus colegas psicanalistas, tem muita gente, muitos colegas psicanalistas de formação que acompanham também o programa. Como é essa formação? Como um psicanalista se torna um neuroanalista? Bom, primeiro ele precisa ter uma formação de psicanalista. Isso aí é o princípio de tudo, para ele ter todo o corpo teórico e clínico da psicanálise. Segundo, ele precisa estudar neurociência. Existe neurociência e existem alguns campos da neurociência onde tem um curso de formação que aborde a neurociência na saúde, na educação. Essa parte é muito importante, e também na vida social do indivíduo, ou seja, como há uma percepção neuroespacial, como o cérebro percebe o ambiente que ele está. Isso é muito importante, porque aí é a consciência do indivíduo. E ainda deve-se acrescer um grande conhecimento em farmacologia, um conhecimento na psicologia. É preciso também que ele tenha um bom conhecimento nessa área, psicopatologia e neurologia. Porque a neurologia, ela tem duas situações, uma clínica e outra cirúrgica. Então, o médico neurologista, ele estuda para ser clínico e ele estuda para ser um cirurgião, neurologista, cirurgião. Claro que ele tem uma formação médica, mas nós, psicanalistas, nós não temos a formação médica, então nós não vamos tratar como neurologista. Mas a gente precisa ter o conhecimento mais próximo possível de um neurologista para a gente encaminhar e também interpretar o que aquele profissional está fazendo com o nosso paciente, para poder dialogar com essas duas fontes. Também do cirurgião neurologista, a gente precisa, porque muitas pessoas têm ainda o mito que quando perde uma parte do cérebro, que a outra parte não vai suprir. E aí tem elementos aí da própria análise, aí teria que entrar mais profundamente nessas questões, então entra em questão muito técnica, e não é hoje o ambiente aqui a hora mais apropriada para isso, mas existem aspectos aí que precisam
ser bem entendido. Então, o psicanalista, para se tornar neuropsicanalista, ele precisa de uma formação de neurociência, neuropedagogia, neuropsicologia, farmacologia, neurologia clínica e neurologia cirúrgica. Para quê? Para que ele possa também discernir o que é uma doença neurológica, o que não é uma doença neurológica. Para dar um exemplo rapidamente, foi encaminhado para mim por um profissional médico, um paciente, para que eu pudesse cuidar dele da síndrome do pânico. Mas só que, veja bem, esse médico era um médico cardiologista, não era especialista em neurologia. Então, excelente médico cardiologista, mas porque a medicina está toda fragmentada, a neurociência ela procura dialogar com todas as fontes. Quando esse paciente chegou para mim, eu fiz uma leitura que ele tinha um problema neurológico. Para resumir, ele foi para o neurologista, fez imagens de ressonância e estava entrando num processo neurológico que seria irreversível. Ele estava pronto a perder a sua visão, a perder a sua coordenação motora. E quando eu encaminhei, o neurologista falou assim, olha, você salvou a vida dessa pessoa. Olha que coisa fabulosa. Já valeu a pena. Porque a gente não fica olhando para o indivíduo apenas do ponto de vista psicodinâmico. A gente olha para o psicodinâmico, dialogando com a neurologia, com a metapsicologia, com a psicologia. A gente discute até com a questão da física, para poder ver lá os elementos da ressonância magnética funcional de uma tomografia. A gente dialoga com isso. Quanto maior conhecimento, melhor neuroanalista será. Maravilha, maravilha. Então, nós vamos aí aguardar o doutor Ezequiel abrir aí uma escola para nós, para que a gente comece a estudar isso quanto antes. Doutor Ezequiel, já estamos aí na reta final. Eu falo que passa rápido, gente, passa muito rápido. O papo está tão gostoso, eu acho que eu vou ter que marcar um encontro ponto 2 com o doutor Ezequiel. Gostei muito, doutor Ezequiel, da sua participação. Olha, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter aí nos agraciado com tanto conhecimento, com tanta sabedoria, para quem gosta de saber, para quem gosta, né, de ouvir pessoas que são especialistas falar, hoje se deleitou aqui nesse programa. Por favor, considerações finais, seu contato, consultório. Como é que acha o doutor Ezequiel Rodrigues? Bom, meu WhatsApp, DDD 21 995 05 65 11. 995 05 65 11. É fácil. Eu tenho também o meu site, www.neuroanalises, no plural, neuroanalises.com.br. É fácil. Agora, minhas considerações finais é o seguinte, que a neuropsicanálise ela busca sempre intervenções terapêuticas que abrem uma perspectiva para que o paciente dissociado reconheça o seu estado físico e dando vazão aos seus sentimentos suprimidos. É essa a grande chave da neuropsicanálise. É pegar esse indivíduo e, mesmo que ele tenha as suas lesões, os seus problemas neurológicos, fazer com que ele possa, então, ver os sentimentos desse indivíduo que sofre de alguma síndrome, de algum processo neurológico. Maravilha! Muito obrigada, doutor Ezequiel. Gente, viu? Passa muito rápido. Eu espero que hoje você tenha tido aí a oportunidade de entender um pouquinho mais sobre a neuroanálise. E o doutor Ezequiel deixou o contato aí, se você tiver interesse, por favor, entre em contato. Olha, muito obrigada a você, querido ouvinte.
Quarta-feira que vem tem mais. Quarta-feira que vem tem mais programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Segue a gente lá nas redes sociais, porque a gravação desse programa vai estar disponível nas minhas redes sociais. Doutora Rose Cabral, canal do YouTube, doutora Rose Cabral no Instagram e Rose Cabral também no Facebook. A gravação desse programa vai estar lá disponível para você acessar, clica lá, acessa lá, confere lá o nosso conteúdo, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você. Muito obrigada, até quarta-feira que vem, às 9 horas da manhã, aqui, um encontro conosco, programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Até lá!